Antes de vocês sentarem, coloquem a mão no coração de vocês e repitam comigo. Senhor Jesus, mude a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Solta um padzinho aí para nós. Ou você vai ficar aí tocando? Eu não, pô, o que você prefere? Preguiçoso. Bom, hoje eu quero ser bem rápido, não quero demorar muito. Da última vez eu preguei por quase 50 minutos, eu não sei como vocês aguentaram me ouvir por tanto tempo. Então hoje eu quero ser bem rápido mesmo, quero fazer isso tudo em 20 minutos. Vocês acreditam em mim? Tá, mas vai dar certo. Eu queria ler com vocês hoje Atos 1. Quero ler um pouco sobre o poder de Deus, falar um pouco sobre os discípulos. Atos 1:1. Bom, eu quero ser rápido também. Hoje eu não vou ficar andando muito, eu vou ficar paradinho aqui no meio, porque eu não sei se vocês perceberam, eu estou fazendo academia agora. É que eu estou com roupas largas, aí não dá para perceber. Mas eu estou com muita dor no corpo todo, cara. Então eu vou ficar paradinho aqui para não ficar mais machucado. Atos 1, versículo 1. Deixa eu abrir na minha Bíblia que eu esqueci. Soltou o pad aí? Solta um pad aí. Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado os mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando sobre coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Estando-lhes com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Nós amamos cada versículo da tua Bíblia. Nós amamos cada versículo, cada ensinamento que o Senhor nos dá. Que nessa noite não seja diferente. Nós sabemos que o Senhor é vida e caminho, mas nós sabemos também que o Senhor é verdade. Que o Senhor hoje nos ensine através da tua verdade, Jesus. Que a minha incapacidade, que o meu tamanho não venha apagar ou de alguma forma atrapalhar o seu mover nessa noite. Que a sua mensagem seja comunicada claramente ao coração dos meus amigos, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera? Vocês estão felizes? Já falei só 3 minutos, hein? Faltam 17. Tô brincando. Mais uma vez, eu quero falar sobre avivamento, mas de uma forma diferente, sabe? Desde quando eu vivi basicamente a minha vida toda na igreja, mas de uns 2 anos para cá eu comecei a viver de verdade uma vida com Cristo.
E eu me converti ouvindo e lendo histórias de avivamento. Até porque toda vez que eu subo aqui, toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar, eu cito ou baseio a minha pregação em histórias de avivamento. E por muito tempo eu também ouvi que a gente não vive isso por estarmos em estações diferentes nas igrejas. E com o tempo, com o passar dos dias, eu fui aprendendo mais e acabei consumindo mais dessas histórias e consumido por um desejo de não só viver isso, mas viver coisas que não podem ser produzidas por mãos humanas, sabe? Mas ao longo da caminhada eu acabei percebendo que não é tão simples assim. Eu acabei percebendo que eu não consigo produzir essa manifestação do Espírito. E podem acreditar, eu tentei muito. Por muito tempo eu tentei de verdade mesmo ser um cara que produz essas coisas. E eu acabei me tornando refém de um sentimento que nasceu genuíno, mas que não encontrava uma satisfação no Senhor. Então, o meu anseio por avivamento, ele começou a me levar a um caminho de burnout espiritual, a um caminho de cansaço espiritual. E foi aí que eu comecei a me deparar com a gloriosa e bondosa vontade do Senhor, sabe, a soberana vontade de Deus. Eu comecei a me deparar com um Pai bondoso, Criador dos céus e da terra, o Pai celestial, aquele que governará toda a terra um dia. E eu descobri que esse Senhor, que criou todas as coisas, tem desejos profundos por mim. E nesses últimos dias eu tenho aprendido a de verdade mesmo me satisfazer nisso. A descansar em um lugar onde Deus é completo para mim e eu sou completo para Ele. E onde eu não tenho necessidade de mais nada. Então, esse meu desejo por avivamento, como eu disse, que era de fato um desejo genuíno, era um desejo de ver algo profundo, de ver algo de verdade, acabou se desviando com o tempo. Mas eu fui aprendendo mais e acabei encontrando um Deus que tem desejos de verdade por mim, não só de viver um avivamento em comunidade, mas de viver algo individual. Então nós não podemos confundir o desejo de ver algo com um falso entendimento de que nós podemos produzir esse algo. Está calor, hein? Eu não posso tirar o casaco. Então, eu vou dar um contexto aqui do que aconteceu em Atos 1. Atos 1 é talvez o momento mais decisivo da vida dos apóstolos. Eles viveram cerca de 3 anos e meio com Jesus. Eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitar. Em Atos 1 relata o momento em que eles passaram 40 dias com Jesus aprendendo sobre o reino de Deus. Então eles perguntaram: Senhor Jesus, é agora que você vai estabelecer o seu reino? E Jesus responde: isso cabe ao Pai, quanto a vocês, esperem por poder. Repitam comigo: esperem por poder. Sabe, e eu quero fazer um breve parênteses aqui. É muito importante a gente estudar sobre escatologia. É muito importante a gente estudar sobre os eventos que vão acontecer no fim dos tempos. Não é porque fala que isso só cabe ao Pai que a gente não deve saber mais ou menos a época que pode acontecer. A gente deve sim saber o que já está acontecendo e o que deve acontecer. E o segundo ponto é que essa pergunta dos discípulos: Senhor Jesus, é agora que o Senhor vai estabelecer o reino de Deus na terra? Ela é muito pertinente. Porque, imagina comigo, eles eram judeus, todos nasceram em Israel, e eles já ouviam, eles sabiam a história do Messias, do Messias prometido. E pensem, já devem ter aparecido muitos falsos Messias naquela época, muitos líderes que se levantavam para falar: agora sim eu vou tirar Israel do poder de Roma. Mas isso nunca aconteceu até que aparecesse Jesus. Então eles viram Jesus morrer, eu creio que foi uma grande quebra de expectativa. Eles pensaram: meu Deus, o cara que praticava todos os milagres a gente acreditava muito que era ele, e ele morreu. Mas então esse cara ressuscita, então esse desejo deles, esse anseio volta. Só que aí ele fala que não vai estabelecer o reino dos céus agora, sabe? Então essa pergunta deles
é de fato muito pertinente, porque eles esperavam de fato um reino físico de Deus sobre a terra. Porque isso também era profetizado, se a gente for ler Isaías, se a gente for ler Ezequiel, Zacarias, todos os profetas do Antigo Testamento, eles profetizam, eles ensinam sobre o reino de Deus na terra. E eu faria a mesma pergunta: Jesus morreu, ressuscitou, só pode ser agora. Mas a resposta de Jesus foi: esperem poder do alto. E eu tenho sido muito ofendido por essa palavra. Eu tenho sido muito ofendido pela palavra esperar. Sabe, eu creio muito que nós vivemos um momento em que nós temos que ser levados para além da empolgação. Nós temos que ser levados além da simples vontade de sair pregando na rua. Sabe, não me entenda mal, não estou falando que pregar na rua é ruim, não estou falando que ter empolgação é ruim. Pelo contrário, Jesus é digno da nossa empolgação. Jesus é digno da gente sair na rua e pregar. Jesus é digno de todas as nossas emoções. Mas eu estou falando que é tempo da gente ser levado além disso. É tempo da gente ter um entendimento maior. E o peso de testemunho dos apóstolos, o fato deles terem vivido uma vida inteira com Jesus, não apenas momentos empolgantes, mas uma vida de testemunho. Sabe, talvez o ápice do ministério de Jesus não foi somente os milagres, mas foi o momento de comunhão que ele tinha com os discípulos. Talvez esse foi o ápice. Talvez essa seja a mensagem que Jesus queria passar. Não somente milagres, mas uma vida um para um. Uma vida que é baseada em João 17, versículo 21, para que todos sejam um. E isso tem me esmagado muito. E a palavra espera, ela precisa nos humilhar. Ela nos lembra que, embora estejamos fazendo tudo direitinho, Ele ainda é Deus. E pode fazer o que quiser, quando quiser. A gente pode ficar aqui por mais 20 anos, a gente pode fazer mais 20 cultos seguidos desse, ficar aqui até sábado que vem fazendo culto. Deus ainda vai ser Deus. O Open House pode acabar, a casa do Pai pode acabar, Deus ainda vai ser Deus. E Ele pode fazer o que quiser, quando Ele quiser. A nossa empolgação não vai mudar nada na vontade de Deus. Repete comigo: Deus é mais glorificado em mim. Vamos lá, de novo. Deus é mais glorificado em mim quando eu sou mais satisfeito nele. Isso é uma frase de John Piper. Entenda, é o excesso de força que tem nos dado pouco fruto. Não me entenda mal novamente. Eu não estou falando que você deve ficar esperando que Deus faça tudo por você. Eu estava tendo uma conversa com o Léo Davi, com a Bianca. Nós estávamos falando sobre o Open House. E a gente falou que sim, de verdade, a gente precisa muito do Espírito Santo. Mas a gente não pode ficar esperando que o Espírito Santo faça tudo por nós. A gente não pode ficar esperando que o Espírito Santo lote a casa do Pai. A gente não pode ficar esperando que o Espírito Santo lote o Open House. Sabe, nós temos que fazer as coisas. Em Atos 1, ainda logo após Jesus falar para os discípulos esperarem por poder, ficarem em Jerusalém, esperarem por poder, os discípulos não sentaram numa casinha e ficavam olhando um para a cara do outro. Pelo contrário, eles escolheram o 12º apóstolo, aquele que viria substituir Judas, sabe? Eles faziam reunião de orações, esperando de fato o poder do alto. Eles não tiveram uma espera passiva, eles se movimentavam em espera. E é esse o nosso sentimento: esperar por poder do alto. Cristo em carne falou isso para eles. Deixa eu beber uma água. Tô bem, né? Falei 10 minutos já. Faltou só 50. Tô brincando. Existe um grande perigo para nós desejosos de avivamento. É não viver uma rotina de espera. Preste atenção. Talvez, muito talvez, nós sejamos a geração que vai viver o grande último avivamento na terra, o grande último avivamento antes de Jesus voltar.
Só que presta atenção, nós não conseguimos contemplar um culto, eu me incluo nisso, sem olhar no celular pelo menos umas 10 vezes, sabe? Olha o quão profundo é isso. Eu tô nessa também, eu não consigo. Cara. A gente não consegue orar 10 minutos sem olhar no celular. A gente não consegue viver uma rotina de espera. Aquilo que Jesus ordenou aos apóstolos, a gente não consegue fazer. E, de verdade mesmo, eu estou muito cansado de gastar tempo com bobeira, entende? É tempo da gente se preocupar com o que realmente importa, que é Cristo, a centralidade de Cristo nas nossas vidas, a centralidade de Cristo nos nossos estudos, a centralidade de Cristo no nosso trabalho, a centralidade de Cristo nos nossos relacionamentos, na nossa família. Tem uma frase de Corey Russell, ele é um cara lá da Upper Room, uma igreja nos Estados Unidos. Ele diz que se os jovens soubessem que existe uma sala do trono, eles parariam de se importar tanto em ser conhecidos em outros lugares e seriam reconhecidos na sala do trono. Sabe, vocês me entendem? Nós somos uma geração muito fraca, sabe? Eu sou muito limitado mesmo. E talvez pelo fato da gente ser tão limitado, talvez pelo fato da gente ser tão fraco, a gente acaba se manifestando muito fortes diante de Deus, sabe? A gente acaba se manifestando diante de Deus com uma casca gigantesca, com um escudo gigantesco na nossa frente, e a gente acaba não demonstrando a nossa fraqueza diante de Deus. Nós, como liderança, a gente tem uma pressão de sempre ter uma resposta, sabe? Sempre saber o que Deus está querendo fazer, qual o próximo passo do Open House, qual o próximo passo da Casa do Pai. A gente tem essa pressão. E, na verdade, o que Jesus quer de nós é o que está escrito em Mateus 5. Quando Jesus está no Sermão do Monte, ele fala: felizes os pobres de espírito, deles serão o reino dos céus. Abre comigo em João 20. João 20, versículo 1. Vocês estão felizes? Não estão, né? Vai ficar legal, eu prometo. Ué, você ficou em cima? Achei que você ia descer. João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a porta da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Só aqui já dava para tirar muito, mas a gente vai continuar. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. E então não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Versículo 11. Maria, no entanto, permanecia à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Eu gosto muito da ênfase que João dá aqui ao choro de Maria Madalena. Sabe, ele fala 2 vezes que Maria Madalena estava chorando. E quando perguntam por que você está chorando, ela fala: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde colocaram.
Sabe, isso é basicamente explicando o que é pobreza de espírito. Sabe, Maria Madalena não sabia o que fazer sem Jesus. Ela não sabia para onde ela tinha que ir. Tanto é que ela fica sentada no túmulo até que falassem para ela onde estava Jesus. Essa é a fraqueza que Deus quer que a gente demonstre diante dele. Sabe, nós temos uma pressão de ter uma palavra, de saber o que tem que acontecer nos nossos próximos 10 anos, sabe? Isso tem sido um sinônimo de fortaleza, sabe? Homens fortes sabem o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Homens fortes têm planejado o que vai acontecer. E isso não é errado, eu também tenho planejado os meus próximos anos. Mas isso não pode ser um sinônimo de homem de Deus, sabe? Isso não pode ser um sinônimo de homem forte perante o Senhor. Quando nós olhamos para os apóstolos, eles viram de tudo, eles viveram de tudo. Tudo que poderiam acontecer, eles apanharam, tudo. Mas mesmo assim, Cristo disse a eles: sem poder do alto, vocês não conseguem. Quando nós olhamos para a grande comissão, que Jesus fala em Mateus 28, eu olho para mim e eu falo: meu Deus, cara, eu não sei se eu consigo cumprir isso. Eu não consigo orar nem por um rapaz na rua. Eu não consigo mudar o ambiente nem de uma padaria se eu for lá orar por ele, sabe? Nós precisamos de uma intervenção do Espírito. E isso não pode ser algo opcional na nossa vida. A gente não pode escolher se a gente quer ou não, sabe? A gente não pode esperar mais 2 anos, aí eu vou entregar minha vida totalmente para Jesus. A gente não pode esperar o próximo passo do Open House. A gente não pode esperar o próximo passo da igreja. A gente não pode esperar o próximo passo do pastor Pablo. Meus amigos, a gente tem que decidir hoje. Nós precisamos do Espírito Santo. E o desejo Maranata é carregado de espera. Maranata é literalmente espera. A espera da volta de Jesus. E a pergunta que eu deixo, eu já estou finalizando, só quero falar mais algumas coisas. Eu falei que ia ser bem rápido. Como se parece a nossa espera? O que nós temos esperado, sabe? Será que nós estamos esperando apenas bênçãos? Será que nós estamos esperando o momento em que você vai ser chamado para subir no altar e fazer uma oração e todo mundo vê o quão homem de Deus você é? Será que a gente está esperando as pessoas do nosso Instagram ver o nosso post gospel de você lendo a Bíblia 3 horas da manhã e falar: caraca, esse é um homem de Deus? Será que nós estamos esperando apenas ser reconhecidos como homem de Deus? Ou será que nós estamos esperando o poder do alto? Abram comigo em João 17. Vou ler João 17 e eu vou encerrar. Ficou legal esse final, né? Tô brincando. Se perde. Mas de verdade mesmo, abrindo meu coração, o Senhor, Ele tem me consumido muito, sabe? O fato de ter todas as respostas, de querer ter todas as respostas é muito complicado, principalmente para eu que sou um dos líderes aqui. Eu falei isso na minha última pregação, eu vou falar de novo. O pecado de Arão é muito parecido com o pecado de Saul. Quando os israelitas estavam no deserto, Moisés sobe para ficar no monte por 40 dias. Então, eles começam a cobrar Arão, falam: Arão, e agora? Moisés morreu, faz alguma coisa. E Arão bate no peito e fala: fiquem tranquilos, eu estou aqui, tragam todos as suas pedras preciosas. E Arão queima tudo e faz um bezerro de ouro, sabe? Arão é o tipo de líder que precisa ter o respaldo das pessoas. Arão precisa que as pessoas olhem para ele e falem: caraca, a gente tem um líder bom, a gente pode confiar nele.
Ele precisa que as pessoas confiem e olhem para o quão bom ele é. Sabe, Saul, depois de ter voltado de uma guerra, de ter vencido uma guerra, ele faz uma estátua para ele mesmo. E quando a gente olha para Davi, é muito diferente, é muito discrepante a Davi, sabe? Porque Davi não virou rei de imediato, logo após ele ser ungido. Pelo contrário, ele esperou cerca de 30 anos até ser ungido rei. E quando foi o tempo em que Saul perseguia Davi, Davi foi tocar harpa para que os pensamentos de Saul se acalmassem, sabe? Davi, ele não tinha problema nenhum com Saul perseguir ele. Pelo contrário, ele ia acalmar Saul. Entende? Davi não precisava ter o respaldo das pessoas perto dele, porque ele esperava certamente no Senhor. João 17:1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou aos olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo com a obra. Glorifica-me contigo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. O João 17 é basicamente a oração das orações, sabe? Na Bíblia toda, nós nunca fomos expostos a uma conversa direta de Jesus com Deus. E basicamente João 17 é a gente entrando na dança da Trindade, sabe? É Deus Filho se comunicando com Deus Pai através do Deus Espírito. Olha quão precioso isso é. E tendo esse pensamento, eu quero que vocês continuem lendo comigo, como se fosse uma oração de vocês mesmos. Entendam que é Jesus orando por vocês. E é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Porque são teus. Todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que eu me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto a ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei. E também a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da tua palavra, isso é a gente. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, assim como também amaste a mim.
Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me destes, para que vejam a glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e neles esteja. Esse é o capítulo que mudou minha vida. E eu espero que com esse entendimento de tudo que eu falei hoje, isso possa transformar pelo menos um pouquinho da vida de vocês, sabe? Eu quero abrir os olhos eu quero que o Espírito, na verdade, abra os olhos de vocês para uma realidade muito maior. Não só uma realidade de um open house lotado, mas uma realidade de uma vida eterna que a gente pode desfrutar hoje mesmo. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Fiquem de pé, vamos orar. Falei que ia ser rápido. Eu quero que, nesse momento, a gente espere um pouco o mover do Espírito Santo, sabe? Que a gente não precisa ter pressa para que Deus faça algo agora, a gente não precisa ter pressa para chorar na presença do Senhor, a gente não precisa ter pressa para sair pulando por aí. Vamos esperar um pouco no Senhor, vamos fechar nossos olhos, vamos cantar alguns louvores, com o coração de que Deus é soberano em todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por Tua palavra, obrigado por transmitir uma mensagem clara aos nossos corações. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos, nós reconhecemos que nós necessitamos do poder do alto, nós necessitamos do Senhor, nós estamos muito longe de ser como os apóstolos eram, e isso só escancara o quão necessitados de poder nós somos. Pai, se dependesse de nós, nós não conseguiríamos fazer nada, sabe? Se depender de nós, nós reconhecemos que o reino dos céus não vai conseguir se mover, porque nós somos muito fracos, Deus. Nós não conseguimos, Senhor. Nós não sabemos orar, Senhor. Senhor Jesus, derrame seu poder sobre nós. Nós somos carentes de poder do alto. Nós somos carentes de um fogo santo. Coloque em nós fome, Senhor. Coloque em nós fome